Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa terça-feira para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós queremos compartilhar com vocês o texto de Jeremias, capítulo 26, quando o profeta Jeremias reafirma o seu chamado. Nós já vimos nas últimas semanas como Jeremias começou a anunciar as palavras de Deus desde jovem. Tudo aquilo que o Senhor lhe deu para anunciar ao seu povo, ele anunciou, mesmo o povo não querendo ouvir, mas em obediência à palavra de Deus. Ele viveu um chamado que foi sofrido, foi difícil para ele. E agora, diante da ameaça da sua vida, Jeremias vai reafirmar o seu chamado, dizendo aos líderes religiosos que o queriam perseguir e matar, que a vida dele estava nas mãos deles, mas se eles o matassem, eles certamente estariam derramando sangue inocente. Jeremias afirma, porque o Senhor de fato me enviou. Então, alguns líderes políticos do povo protegem Jeremias e o livram naquele momento da morte. Vamos ver hoje um pouquinho sobre esse momento difícil da vida de Jeremias, quando ele é então perseguido e ameaçado de morte. Jeremias capítulo 26. E como o Senhor o protege, como o Senhor confirma no coração do profeta o seu chamado. Isso pode falar das nossas vidas. Talvez se você tem vivido um momento difícil no seu ministério, talvez há pessoas te perseguindo, o que vai determinar se você de fato vai prosseguir ou se você vai parar. Não a opinião das pessoas, não perseguição ou desconforto, mas sim a unção de Deus que está na sua vida e o chamado que Deus tem te dado para cumprir um propósito da parte dele. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para abençoar esse tempo aqui que nós temos juntos. Amém. Que é um tempo tão curto, mas que nós sabemos que faz tanta diferença no nosso dia, para nós iniciarmos esse dia na presença de Deus e aprendendo mais sobre Deus. Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, quem o Senhor é nas nossas vidas. Obrigado que o Senhor é esse Deus que é amoroso, mas que nos avisa, que nos ensina, que nos mostra, Pai, o caminho a seguir e as consequências também das nossas escolhas. Então, que o Senhor fale conosco através dessa mensagem de hoje, através dessa leitura, que as tuas palavras, Pai, estejam, Senhor, sendo guardadas no nosso coração e que nós possamos ouvir e colocar em prática também. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim então, Jeremias capítulo 26, observe com essa leitura como o chamado de Jeremias, nesse sentido de ser criticado por líderes religiosos, de ser perseguido, se assemelha muito ao próprio ministério de Jesus. E é claro, não vai ser diferente daqueles verdadeiros servos do Senhor. Esse texto, mais uma vez, como vários outros, praticamente quase todas as vezes em que a Bíblia fala do profeta, fala o Senhor dizendo, os meus servos, os profetas. Os profetas são servos do Senhor. E assim como Jesus, como todo aquele que tem verdadeiramente obedecido o chamado de Deus, Jesus disse que nós haveríamos de enfrentar perseguição. A vida não seria fácil, mas ele nos encorajou a perseguir, porque o próprio Jesus venceu o mundo e ele está conosco. Esse era o chamado de Jeremias e a convicção que ajudava Jeremias a persistir no seu chamado, a convicção do chamado de Deus, da unção de Deus, uma responsabilidade que o Senhor lhe havia imposto, na verdade. Jeremias 26 diz assim: No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo da cidade de Judá, que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta da sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Então Deus, aqui nós temos por repetidas vezes nós temos lido que Deus tem avisado Jeremias, avisa o meu povo, dê as profecias e fale que eu posso mudar o que tem de destino se eles tiverem um coração quebrantado, arrependido. Mas o povo tem o quê? Insistido em não se arrepender. E vamos ver, né, o que a história vai nos contando. No verso 4, o que o Senhor disse a Jeremias: diga-lhes, assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem nem seguirem a minha lei que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, observe que diz os meus servos, os profetas. Os profetas não são pessoas
com títulos especiais ou pessoas que merecem posições de destaque, mas são identificados na Bíblia sempre como servos de Deus. Praticamente toda vez na Bíblia, quando menciona a palavra profetas, que o Senhor está falando dos seus profetas, diz: os meus servos, os profetas. Tenho enviado a vocês, vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido. Então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e dessa cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram: você certamente morrerá, porque você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló e que essa cidade ficará arrasada e abandonada? E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Esses eram os líderes religiosos. No verso 10 diz que quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até o templo do Senhor. Dá a entender que é um outro grupo de líderes políticos. E se assentaram para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. Os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra esta cidade. Olha a razão, não é porque ele está profetizando palavras de mentira, não é por outra razão, mas simplesmente porque ele profetizou contra essa cidade. Vocês o ouviram com os seus próprios ouvidos. Para aqueles líderes religiosos, infelizmente isso não é diferente hoje de alguns contextos religiosos, mesmo algumas igrejas chamadas cristãs, há líderes mais preocupados com o templo e com seus próprios status do que com o temor do Senhor, aquilo que o Espírito Santo tem a falar ao seu povo. Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo: o Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade tudo o que vocês ouviram. Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, o seu Deus. Então, o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem bom e certo. Entretanto, estejam certos de que se me maltratarem, se me matarem, vocês, esta cidade e seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente. Pois, na verdade, o Senhor enviou-me a vocês para anunciar estas palavras. Então os líderes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do Senhor, do nosso Deus. Mesmo aquele não sendo um povo que estava se arrependendo e se voltando para o Senhor, houve um temor no coração da liderança política, entendendo: Jeremias veio da parte do Senhor, gostemos ou não do que eles têm falado, do que ele tem nos anunciado, mais importante do que este templo, do que a segurança da nossa cidade. Nesse caso em que nós estamos julgando, é importante o fato de que Jeremias foi enviado da parte do Senhor. Ele tem nos alertado de mensagens da parte do Senhor e por isso nós não devemos matá-lo de forma alguma. Alguns dos líderes da terra se levantaram e disseram a toda a assembleia do povo: Miqueias, esse é o profeta Miqueias, sobre quem nós vamos ler o seu livro daqui a algumas semanas. Ele era de Moresete e profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa profecia está registrada em Miqueias capítulo 3. Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo um monte coberto de mato. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não temeu ao Senhor e não buscou o seu favor? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías de Quiriate Jearim.
Ele profetizou contra essa cidade, contra essa terra, as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Aqui os líderes do povo estão se pronunciando naquele momento de julgamento em que Jeremias está de um lado e os líderes religiosos querendo matá-lo de outro lado. E esses líderes disseram: quando o rei Jeoaquim, todos os homens de guerra e os seus oficiais ouviram isso sobre Urias, o rei e o levaram ao rei Jeoaquim, que o mandou matar à espada. Depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Mas Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. A intenção dos líderes religiosos naquele momento era claramente, conforme eles mesmos afirmaram a Jeremias: você certamente morrerá. Eles estavam determinados a tirar a vida do profeta Jeremias e eliminar aquela voz profética do meio deles. Eles estavam agindo contra o próprio Senhor, querendo silenciar a voz de Deus. Jeremias ficou ali, nas mãos do Senhor, nas mãos do povo, reafirmando o seu chamado, sabendo que o que ele estava fazendo não era no nome dele, mas no nome do Senhor que o tinha enviado. Jeremias estava em uma condição de obediência. E houvesse o que houvesse, Jeremias estava determinado a permanecer firme no seu compromisso com o Senhor e anunciando as palavras do Senhor. Mas nessa ocasião Deus trouxe esses líderes do povo lá do Palácio Real e assim eles pouparam a vida de Jeremias. Nós vamos continuar lendo um pouco mais do profeta Jeremias nos próximos capítulos e ver ainda uma mensagem que ele vai anunciar, tanto de julgamento para o povo que ficou em Jerusalém, quanto uma mensagem de esperança para os seus compatriotas que foram para a Babilônia, para o cativeiro na Babilônia. Mas o que nos chama a atenção nesse texto de hoje é a convicção e a motivação de Jeremias para exercer o seu ministério. Tudo que Jeremias fazia não era para agradar pessoas de forma alguma. Pelo contrário, Jeremias estava desagradando os líderes religiosos a ponto deles quererem o matar. O que Jeremias anunciava, a razão pela qual Jeremias estava exercendo o seu ministério era em obediência às palavras do Senhor. Nós possamos refletir, considerar isso também e refletir por que nós estamos, eu e a Rafa aqui hoje, fazendo essa leitura bíblica, anunciando. Nós estamos preocupados com o número de pessoas que estão nos seguindo, que estão assistindo. Nós estamos preocupados se você que está ouvindo vai gostar dessa palavra ou nós estamos fazendo isso porque o Senhor nos deu essa incumbência de anunciar a palavra, né? Sim, e muitas vezes quando nós estamos agradando a Deus, homens são desagradados, mas o mais importante é nós agradarmos a Deus. O mais importante, nós temos sim que amar, respeitar as pessoas, mas algumas vezes aquilo que é o certo, aquilo que vem de Deus desagrada as pessoas, mas nós temos que continuar firmes naquilo que são as verdades que vêm do Senhor, os princípios e os valores do reino de Deus. Quantas vezes nós temos visto aqui no livro de Jeremias, Deus falando contra os falsos profetas, aqueles profetas que falavam o que o povo gostaria de ouvir, aquilo que era agradável à alma, aquilo que era agradável a eles, mas muitas vezes aquilo que é o certo, aquilo que Deus tem sobre a nossa vida e a nossa família, parece contra o que o mundo prega, parece contra muitas vezes, né? Aquilo que tem sido falado, tem sido pregado. Então, que nós possamos sim olhar para Deus e ver o que Deus tem para nós e para a nossa família, quais são os princípios que Ele quer que nós tenhamos nas nossas vidas. Amém. Vamos orar juntos. Queremos, eu e a Rafa, agora concordar com você, com seus motivos de oração. Então, seja o que for que tenha te preocupado, ou mesmo motivo de ação de graças, nós te convidamos a colocar diante do Senhor em fé. Eu e a Rafa queremos orar com você, por você e pela sua família. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Meu Pai, nós te damos graças por essa palavra em que podemos meditar hoje. Sim, e refletir, Pai, sobre a realidade que o Senhor é um Deus que fala com o seu povo, que envia os seus profetas, os seus servos, Senhor, para manifestar a tua palavra e muitas vezes enfrentar perseguição, dificuldades do mundo que se opõe àquilo que é o estabelecimento do teu reino e o anúncio da verdadeira mensagem do teu evangelho.
Nós te agradecemos, Pai, pelo acesso que temos à Tua palavra. Eu e a Rafa te pedimos hoje que o Senhor nos ajude a termos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração de entendimento. Amém, Aumente em nossas vidas, Pai, nós te pedimos a percepção das revelações do Senhor. Amém, eu oro também Senhor, por essa pessoa que está conectada conosco agora, pedindo ao Senhor uma maior revelação da sua palavra. Sim, pedimos Senhor, que a nossa espiritualidade esteja além daquilo que nós ouvimos de outras pessoas, mas que nós também possamos ouvir as palavras do Senhor, palavras Amém, Pai, específicas que assim seja, em para nome de nós, Jesus. pessoas específicas, em um contexto específico em que vivemos e de acordo com os planos e propósitos que o Senhor tem para nós e nossas famílias. Pedimos que o Senhor nos leve, Pai, a uma religiosidade, a uma religião, a uma religiosidade que seja verdadeira, não apenas de agradar os homens, não apenas de buscar um status, mas sim de servir aqueles mais vulneráveis na nossa sociedade, Amém, Senhor, de sim em proclamar nome de as Jesus. palavras do Senhor, goste quem gostar e desagrade a quem desagradar. Nos ajude, Pai, a estarmos completamente alinhados com a direção do sopro do Teu Espírito Santo, com as prioridades do Seu coração. Entrega em Tuas mãos a nossa família, todas as Recebe, nossas meu causas. Pai, em nome de Pedimos a Jesus. Tua ajuda, Pai, para cada necessidade que temos hoje, cada motivo de oração, cada nome apresentados ao Senhor. Amém, Mas, meu sobretudo, Pai. te pedimos, Pai, nos dê uma revelação de qual é o chamado, de qual é o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Quais são as palavras que o Senhor tem para nós anunciarmos? Quais são os serviços que o Senhor tem para nós oferecermos à nossa comunidade, de modo que o nosso chamado, Pai, possa glorificar o Senhor, Amém, que possa assim ser seja, respaldado Pai. por autoridade genuína que vem da palavra do Senhor e do poder do Seu Espírito Santo. Entregamos nossa família, nossos filhos, nosso futuro sob os Teus cuidados, pedindo que o Senhor nos ajude pela Tua graça a vivermos, Pai, uma espiritualidade que honre o Senhor, Amém, que que glorifique assim o seja, meu Senhor, Pai. mesmo quando isso desagradar outras pessoas. Rendemos nossos corações completamente ao senhorio de Jesus e pedimos que o Senhor nos ajude a ouvir e obedecer às suas palavras. Te entregamos cada motivo de oração, Recebe, cada Senhor, causa em nome de apresentadas ao Jesus, cada Senhor, família, cada cada família, Pai, necessidade. e abençoamos essa pessoa que ora conosco agora. Receba agora da paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento humano, paz que guarde seu coração e os seus pensamentos em Amém, Cristo Senhor, Jesus. que assim Abençoamos sua vida, sua casa, declaramos a bênção Amém, do Pai, Senhor, recebe. que enriquece, Em não nome de acrescenta Jesus. dores, sobre você e tudo que somos no seu nome. Em Oramos, nome de Pai, e Jesus. te damos graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Só mais um verso, Tiago 1,27, que a nossa Bíblia está destacando hoje, diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Que esse seja o nosso compromisso diante de Deus. Não nos corrompermos com aquilo que agrada aos homens ou com qualquer corrupção deste mundo, mas sim nos dedicarmos ao verdadeiro amor cristão, na sua prática do serviço ao próximo e nos servir para agradar primeiramente ao Senhor. Sim, então nós amamos vocês, muito bom estar aqui toda manhã, todas as manhãs com vocês. Que Deus abençoe muito o seu dia. Amém. E até amanhã de manhã.